Quais são os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas? A salvação é um tema central na fé cristã, representando a reconciliação com Deus e a vida eterna prometida por Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que nem todos alcançarão essa salvação. Há atitudes e comportamentos que, segundo as Escrituras, afastam as pessoas de Deus e impedem que elas recebam a graça divina. Os orgulhosos. O orgulho é um dos maiores obstáculos à salvação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 e versículo 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Pessoas orgulhosas acreditam que não precisam de Deus ou da sua graça, confiando excessivamente em suas próprias habilidades e méritos. Esse tipo de atitude impede o reconhecimento da necessidade de um Salvador. O orgulho faz com que as pessoas coloquem a si mesmas no centro de suas vidas, em vez de Deus, levando-as a rejeitar a dependência de sua graça e misericórdia. O orgulho não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também as torna resistentes à correção e à verdade. Um coração orgulhoso é inflexível e não admite falhas, erros ou a necessidade de mudança. Na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, do 9 ao 14, Jesus ilustra como o orgulho espiritual pode cegar uma pessoa para a sua verdadeira condição. Enquanto o publicano humildemente implora por misericórdia, o fariseu se vangloria de sua própria justiça, revelando uma arrogância que o distancia da salvação. Os hipócritas. Jesus foi claro em sua condenação aos hipócritas, especialmente aos líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23, ele denuncia repetidamente a hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia é viver uma vida de aparências, onde as ações não correspondem às palavras ou às crenças professadas. A salvação requer um coração sincero e uma vida autêntica diante de Deus. A hipocrisia é uma forma de engano, não apenas aos outros, mas também a si mesmo. Jesus descreve os hipócritas como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e podridão. Mateus capítulo 23, versículo 27. Essa representação ilustra a desconexão entre a aparência externa e a realidade interna. A salvação requer integridade e transparência, e a hipocrisia é um obstáculo significativo porque mantém a pessoa presa em um ciclo de engano e falsidade. Os incrédulos. A fé é um requisito indispensável para a salvação. Em Hebreus 11 e 6 lemos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os incrédulos, aqueles que rejeitam Jesus Cristo e sua mensagem, não podem ser salvos. A incredulidade fecha o coração para a verdade do Evangelho e impede a aceitação do sacrifício de Jesus. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus e nos reconciliamos com Ele, e a falta dela nos separa de sua presença e de suas promessas. A incredulidade pode surgir de várias formas, incluindo o ceticismo intelectual, a desilusão espiritual ou a rejeição consciente da verdade. Na parábola do semeador, Mateus 13, do 1 ao 23, Jesus descreve diferentes tipos de solo que representam os corações das pessoas e sua receptividade à palavra de Deus. O solo pedregoso e os espinhos simbolizam aqueles que, por diversas razões, não permitem que a fé cresça e frutifique em suas vidas. A incredulidade é um impedimento direto à salvação, pois nega a base sobre a qual a relação com Deus é construída. Os imorais. O Novo Testamento é claro sobre a necessidade de uma vida de pureza e santidade. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, Paulo escreve: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
herdarão o reino de Deus. A imoralidade, em todas as suas formas, é incompatível com a vida cristã e a salvação. A imoralidade sexual, o adultério, a fornicação e outros comportamentos pecaminosos afastam as pessoas de Deus e das suas promessas. A imoralidade é uma expressão de rebelião contra os padrões de santidade de Deus. Em Efésios 5, do 3 ao 5, Paulo exorta os cristãos a evitarem qualquer tipo de impureza ou avareza, pois essas coisas não convêm aos santos. A imoralidade não só corrompe o indivíduo, mas também afeta a comunidade de fé, trazendo escândalo e divisão. Para ser salvo, é necessário um arrependimento genuíno e uma mudança de comportamento, alinhando-se aos princípios de pureza e santidade estabelecidos por Deus. Os idólatras. A idolatria é adorar algo ou alguém no lugar de Deus. Em 1 João 5:21, somos advertidos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os idólatras colocam sua confiança e devoção em deuses falsos, objetos ou até mesmo pessoas, afastando-se do verdadeiro Deus. A idolatria é uma traição espiritual que impede a salvação. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus é uma forma de negar sua soberania e seu senhorio sobre nossas vidas. A idolatria pode ser sutil e muitas vezes mascarada em formas culturalmente aceitáveis. Pode incluir a adoração de riquezas, status, poder ou até mesmo relacionamentos. No Antigo Testamento, o povo de Israel frequentemente caía na idolatria, adorando deuses estrangeiros e esquecendo-se do Deus verdadeiro que os libertou do Egito. Hoje, a idolatria pode se manifestar na forma de materialismo, hedonismo e culto à personalidade. Deus exige devoção exclusiva, e a idolatria é uma violação direta do primeiro mandamento, impedindo assim a comunhão verdadeira com Ele. Os desobedientes. A obediência a Deus é um sinal de amor e fé. Em João 14:15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A desobediência deliberada e persistente é uma rejeição da autoridade de Deus e um sinal de um coração endurecido. Pessoas desobedientes, que se recusam a submeter-se à vontade de Deus, não podem experimentar a plenitude da salvação. A desobediência é uma forma de rebelião que coloca a vontade humana acima da vontade divina. A desobediência pode assumir várias formas, desde a negligência das instruções claras da Bíblia até a resistência aberta contra os ensinamentos de Cristo. Na parábola dos dois filhos, Mateus 21, do 28 ao 32, Jesus mostra que a obediência verdadeira é demonstrada pela ação, não apenas por palavras. O filho que inicialmente recusa, mas depois obedece, é preferido ao que diz que obedecerá, mas não o faz. A obediência é uma expressão tangível de nossa fé e submissão a Deus, e a desobediência contínua indica um coração que não está verdadeiramente comprometido com Ele. Os apóstatas. A apostasia é o abandono deliberado e consciente da fé. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, lemos que é impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e caíram. A apostasia representa uma rejeição total da graça e da verdade de Deus, tornando a salvação impossível para aqueles que a escolhem. O apóstata não apenas se desvia temporariamente, mas renuncia intencionalmente sua fé, tornando-se resistente ao arrependimento. A apostasia é uma traição profunda que fere o coração de Deus. Em 2 Pedro 2, do 20 ao 22, o apóstolo Pedro descreve a condição daqueles que voltam aos seus antigos caminhos depois de conhecerem a verdade, comparando-os a um cão que retorna ao seu vômito ou a uma porca lavada que volta ao lamaçal. A apostasia é um estado perigoso porque envolve a rejeição consciente e persistente do Espírito Santo e da obra redentora de Cristo, deixando o indivíduo sem recurso para a salvação. Em conclusão,
A Bíblia apresenta claramente que certos comportamentos e atitudes excluem a possibilidade de salvação. No entanto, a esperança reside na graça de Deus e no poder do arrependimento. Mesmo aqueles que se encontram entre os 7 tipos mencionados podem mudar seus caminhos e voltar-se para Deus. A salvação está disponível para todos que, com um coração contrito e humilde, buscam a misericórdia e o perdão através de Jesus Cristo. Que possamos, com sinceridade e fé, evitar esses caminhos e buscar uma vida que agrada a Deus, garantindo assim a nossa salvação. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus abençoe grandemente você e sua família.